Olá, como estamos? Como eu disse na roda da fortuna, o que eu quero tratar aqui como espiritualidade é algo que abrange a todos nós, de forma psicológica, algo que afeta todos nós como egos. Ego deve ser entendido como centro da consciência. Então, quando nós estamos operando a nossa consciência, fazendo escolhas, observando sentimentos, quem realiza tudo isso é o ego. Porém, o nosso objetivo diante do desenvolvimento espiritual é entender quais as funções do ego, que são muitas, mas, diante da espiritualidade, o que ele deve entender que está além das suas mãos. Isso tudo, de alguma forma, dá sentido e significado para as nossas vidas. Caso contrário, tudo pareceria estar apenas nas nossas mãos. Você faz, assim acontece, você sofre, não existe significado para o seu sofrimento e tudo isso está apenas nas mãos do ego. E desconsiderar a espiritualidade é desconsiderar que nós temos, de alguma forma, mesmo que não seja nada pontual, um propósito para estarmos aqui. Não que exista uma montanha específica para cada um de nós subir. Não que exista uma missão de vida pontual para cada um, mas por que a gente veio de onde a gente veio, nasceu aonde a gente nasceu, porque temos determinados pais, irmãos, relacionamentos, moramos onde moramos, por que tudo isso? Isso tudo também deve ser de alguma forma questionado nas nossas vidas, para poder a gente encontrar um significado maior, aonde muitas vezes a vida material, os estudos não conseguem alcançar. Estamos então na justiça. Estamos no número 2 novamente. O segundo giro, a partir novamente do 1 ao 9, ele traz uma responsabilidade ainda maior para as mãos do ego. Do número 1 ao número 9, inicialmente, ele é mais formativo. A gente viu, por exemplo, na Imperatriz, que nós precisamos da função materna para a capacidade do plantio. A gente viu no Imperador que a gente precisa da função paterna para darmos estrutura para o que nós vamos construir. O segundo giro da roda nos traz agora novamente o número 2, mas a partir do arcano da justiça. E qual o papel do ego em relação à justiça junto dos 4 elementos? Observe, o 2 vem depois do as. Os 4 ases revelam o potencial. O potencial do fogo como inspiração para começar algo novo. O potencial da água como a revelação do mistério a partir de algo que a gente nem sempre explica, mas apenas sente. As novas ideias, a nova verdade, a nova forma de compreender a vida a partir do as de espadas. E a nova oportunidade material e concreta a partir do reconhecimento do nosso corpo como ponto de partida no as de ouros. O número 2, então, traz agora a necessidade de considerar o outro lado, o que vai além do ego, o que vai além de nós. Então, começando pelo 2 de paus, por exemplo. O 2 de paus foi chamado na nossa jornada de contemplação. Então, aqui o ego reconhece, inicialmente no as, a inspiração, a presença. O ego reconhece que ele tem uma vontade. O 2 de paus, ele já convoca a contemplação justamente porque essa vontade, esse fogo, essa chama, essa ação, essa identidade, essa fé, ela precisa considerar as consequências. Aqui o ego está de um lado da balança olhando para o horizonte. O horizonte, o outro lado da balança, o lembra que qualquer ato trará consequências. Então a justiça ela não cobra paralisia, mas ela cobra discernimento. Aqui nós encontramos, por exemplo, muito fortemente na justiça, o logos. O logos, como foi entendido, é a capacidade humana de discernimento. O discernimento pode ser entendido como: se tudo na realidade é válido e possível, o que é pertinente a mim? Eu não vou excluir necessariamente algumas coisas, mas eu devo escolher uma direção, onde eu vou aplicar
o meu elemento fogo? Aonde eu vou aplicar a minha ação? Então, a conexão do 2 de paus da contemplação com a justiça é a consideração do outro lado da balança de acordo com as próprias ações. A chama está acesa, mas para onde e para que ela será dirigida? Tudo isso revela a respeito das nossas atitudes. Até que ponto você vai agir simplesmente porque está com vontade, de forma impulsiva, ou você vai considerar as consequências dos atos? Quando nós vamos para o 2 de espadas, nós encontramos na nossa jornada a dúvida. Aqui o elemento ar, ele aparece como: se você começa a compreender a realidade e você começa a formular a sua própria verdade em relação à realidade, isso é válido, mas ao mesmo tempo você vai encontrar tanto na sua própria mente quanto no contato com outras pessoas, outros pontos de vista, outras formas de ver a vida. Às vezes algumas formas são mais concentradas na matéria, outras formas são mais fantasiosas, mais sentimentais, mas até que ponto elas são válidas ou não? O 2 de espadas traz a dúvida diante da possibilidade de escolher. Então, a mente, ela nos ajuda a canalizar a nossa ação, mas ao mesmo tempo ela mostra as possibilidades. O 2 de espadas nos revela que a dúvida muitas vezes estará presente. Às vezes a gente pode até ter uma aptidão numa determinada direção, mas o que pode nos doer muitas vezes é a constatação de que, ao escolhermos uma direção, um caminho, uma verdade, outras serão excluídas. E isso muitas vezes a gente não quer. No nosso caminho de desenvolvimento espiritual, a gente precisa considerar a exclusão também. Imagine um mundo onde tudo é possível. Agora imagine que esse mundo ele precisa ser concentrado numa linha do tempo. Você precisa pegar desse mundo onde tudo é possível e concentrar numa linha do tempo onde você vai construir a partir dela, considerando os giros da roda que poderão te levar em outras direções. Então, a dúvida do 2 de espadas, ela revela que a justiça ela nos cobra, mais uma vez, consequência também para as nossas escolhas, para o que a gente fala, para o que a gente decide e também pelo que a gente não decide. O objetivo não é manter, como eu disse, a balança divina sempre em equilíbrio. O objetivo é entender que o desequilíbrio, ele nos ensina e nos educa também. Caso contrário, a gente simplesmente temeria dar um passo porque a gente não tem certeza absoluta de que ele dará certo. Mas o que é dar certo, afinal de contas? O que é dar certo se muitas vezes a gente estará tentando fazer algo que não tentamos antes? Qual o parâmetro de comparação para aquilo ter dado certo ou errado? Você está colocando o outro como sua balança pessoal, por acaso? Muitas vezes a gente faz isso. Mais uma vez, a espiritualidade ela nos convoca a escutarmos o nosso silêncio. Quando nós vamos para o 2 de ouros, por exemplo, nós o nomeamos como ritmo. Aqui nós encontramos então o elemento terra. O elemento terra, mais do que nunca, junto do 2 de ouros, junto da justiça, ele nos lembra que a balança divina ela não deve ficar paralisada. A gente encontrará equilíbrios durante o nosso caminho e desequilíbrios naturalmente. Então o ritmo do elemento terra, ele nos lembra que quais os passos que você tem dado hoje? Qual o ritmo que você encontrou hoje de acordo com a necessidade que a sua vida lhe cobra? Está mais devagar por necessidade de maior contemplação? Está mais acelerado por necessidade de considerar as oportunidades atuais? Qual o seu ritmo? A justiça aqui lembra ao ego, junto ao elemento terra, que ele precisa de movimento. Porém, não necessariamente um movimento final, e sim um movimento de reparação. Desconsiderar o elemento terra no desenvolvimento espiritual mantém o desenvolvimento espiritual apenas no zero. E quando nós vamos para o 2 de copas,
copas, nós encontramos o espelhamento. Então aqui, mais do que nunca, nós encontramos novamente o outro. Você de um lado da balança e o outro do outro lado da balança, representando um espelho seu. Porém, aqui a justiça, ela nos lembra que o outro, por mais que ele seja um espelho nosso, ele também é uma pessoa inteira, separada, com uma história própria, com um nome próprio. Da mesma forma, nós somos um espelho para esse outro, mas nós temos a nossa história também. Então aqui o equilíbrio ou o desequilíbrio da balança divina, da justiça divina, vai nos ser revelado a partir dos encontros com outras pessoas. Sejam relacionamentos, sejam contatos familiares, irmãos, pai, mãe, amigos, trabalho, qualquer pessoa. Como a outra pessoa te afeta? O que você sente que precisa equilibrar melhor na sua vida de acordo com a forma como o outro te afeta? A forma como o outro te afeta fala sobre ela, porque ela tem uma história, ela tem uma atitude que às vezes te agrada ou te desagrada, mas também fala sobre você. Porque o elemento água, ele nos lembra que nós estamos conectados. A água que nos cerca é uma só. Mesmo que tenhamos o nosso próprio corpo emocional, ele é permeável. Então a justiça aqui, junto do dois de copas, vai nos pedir que o que no outro pertence ao outro, o que no outro pertence a você. Observe que a justiça ela carrega também uma espada, a espada do Logos, o discernimento. Por mais que o outro te afete, qual a parte que cabe a você, qual a parte que cabe ao outro. Porque muitas vezes nós estaremos fazendo o nosso próprio trabalho, nosso próprio desenvolvimento, o outro não necessariamente. E a gente não pode querer cobrar isso do outro. Por isso que aqui nós devemos lembrar que não existe essa de salvar alguém. Você faz por você mesmo, você pode fazer pelo outro, mas até certo ponto. O melhor que você pode fazer é servir de exemplo de acordo com a sua própria construção. E é claro que nós devemos considerar que isso não invalida as más e as destrutivas atitudes do outro. Às vezes o outro nos atinge porque ele realmente está sendo mal em suas ações. Mas, mais uma vez, a gente não pode entrar lá do outro lado da balança e resolver pelo outro. Você simplesmente aprende o que precisa ser aprendido de acordo com o afeto que te afeta. Isso tudo não necessariamente fará com que o outro saia automaticamente da sua vida. Muitas vezes, a atitude precisa partir do seu lado, aonde você buscará outras balanças para se reequilibrar. Muitas vezes a justiça divina poderá nos trazer uma pessoa semelhante, isso é comum. E isso pode ser uma indicação de que a gente não necessariamente conseguiu assimilar o que precisou ser assimilado. Tudo isso deve ser considerado, lembrando que a jornada de desenvolvimento ela é longa, prolongada, constante e enquanto estivermos vivos. Mas nem sempre nós seremos sempre afetados da mesma forma, pelo mesmo motivo. Enquanto isso acontece, algo precisa melhor ser revisto. E aqui a gente entra mais uma vez no discernimento, nos estudos, no logos. A justiça ela é racional, mesmo que seja uma razão que a gente não alcança, porque nós estamos falando da justiça divina. Então, uma razão divina, vamos dizer assim. Uma razão que opera onde a gente apenas está de um dos lados e tenta aprender melhor com isso. Então, o ego, junto da justiça, dos quatro elementos, precisa considerar que a vida ela não se faz de forma isolada. A gente precisará sim dos momentos de recolhimento junto do eremita, por exemplo, mas ela não se faz de forma isolada. Justamente porque o outro lado, seja o inconsciente a partir dos sonhos, por exemplo, a partir do encontro com outras pessoas, é o que revela a nossa sombra, é o que revela o que nós ainda não reconhecemos em nós mesmos. Tudo isso rumo
a inteireza. Não no sentido final, porque o self não pode ser esgotado, mas no sentido de buscar cada vez mais integração com a nossa própria vida, a partir de um entendimento do seu funcionamento, não como controle. Como vimos, nós estamos tratando aqui da espiritualidade e a gente não controla muita coisa, mas o que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos. Sigamos.